Olá pessoal, vamos dar continuidade à lei de abuso de autoridade. Desta feita, vamos enfrentar os tipos penais em espécie. Nas aulas anteriores, exaurimos de forma objetiva, para fins de provas de concurso público, a teoria geral da lei dos crimes de abuso de autoridade. Na oportunidade, agora enfrentaremos os tipos penais em espécie. Evidentemente que vamos fazer as apostas que sejam mais recorrentes na prova de concurso da Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Civil, em especial. Então, o artigo 9º da presente legislação inaugura os crimes em espécie no seguinte sentido. Os senhores acompanharão aí a legislação ao lado e depois vamos para as observações pertinentes. Decretar medida privativa de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Primeiro, o verbo do tipo é decretar. É um mandamento judicial de decreto de uma pena de segregação de liberdade, pena privativa de liberdade. Então, a punição é detenção, até 4 anos, cabe, como a pena mínima é 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. De forma que o parágrafo único deste preceito, ele traz crimes equiparados, nas mesmas penas do caput, incorre a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de. Então, perceba que esse parágrafo único traz punições equivalentes, mas, na oportunidade agora, sobre a autoridade do Poder Judiciário. Então, a título de exemplo, eu trago a vocês quando a autoridade judiciária, o Poder Judiciário, ele dentro do prazo razoável, ele deixa de. Então, observe que há um comando, uma forma obrigatória de ele agir, e ele deixa de agir. Em que hipótese? Quando ele deixa de relaxar uma prisão ilegal. Então, evidentemente, se a prisão é ilegal, não pautada pelos ditames da lei, não é uma confissão mediante tortura, uma prisão sem indicativos razoáveis, por exemplo, pela estimativa dos policiais, de maneira abrupta, querem produzir provas unilaterais, a título de exemplo, dentre outras hipóteses, há uma hipótese de um flagrante eivado de nulidade. Nesta oportunidade, o judiciário, mesmo sabendo disso, exige dolo, ele deixa de, em prazo razoável, relaxar a prisão ilegal. No inciso 2, ele deixa de substituir a preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória, deixa de conceder liberdade provisória quando ele era cabível. Então, se evidentemente os pressupostos para a prisão, para a liberdade provisória foram preenchidos, e o judiciário, mesmo assim, em que pese isso, ele não libera o investigado, por exemplo, incorreria em tese por dolo de abuso de autoridade. Terceiro, ele deixar de deferir liminar a ordem de habeas corpus. Bom, se o caso era de um típico caso de violação à liberdade, o direito de ir e vir, e havia possibilidade do remédio constitucional, o writ consistente em habeas corpus, nesse caso, e o judiciário não concede quando deveria conceder, em tese, incorreria também em abuso de autoridade. Relembro aos senhores que aqui pressupõe dolo, uma omissão, porque toda omissão exige dolo. Então, nesse caso, o Poder Judiciário incorreria nas mesmas penas. Avançando o artigo 10º da mesma legislação, ele fala decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação. Evidentemente que uma condução coercitiva é importante para o processo porque parte-se da premissa que as testemunhas e as vítimas, inclusive estas, eles devem honrar com a veracidade, com a verdade processual, Eles devem mostrar a verdade ao Poder Judiciário, aos operadores do direito, e não seria diferente com relação ao processo penal. De forma que, quando o Judiciário ele decreta uma condição coercitiva de uma testemunha ou investigado para alcançar melhores elementos de provas, nesta hipótese, se ela foi uma medida descabida ou sem prévia intimação, evidentemente que não pode chamá-lo abruptamente, incontinente, ou sem dar uma oportunidade, por exemplo, um prazo razoável para que a testemunha se apresente, ele também incidiria em abuso de autoridade, cabendo suspensão condicional do processo. A pena de detenção de 1 a 4 anos.
né? Lembrando aqui, eu quero que os senhores coloquem uma observação aí no material, que pelo princípio da taxatividade, ele não fala vítima, ele fala testemunha ou investigado. Eu queria só retificar os senhores aí na minha fala. Decretar condição coercitiva de testemunha ou investigado. Veja que o comando não trata de vítima. Evidentemente que lá no Código de Processo Penal tem dispositivo que cita a vítima como uma obrigação de contribuir pela verdade. Porém, na lei de abuso de autoridade, é isso que pode cair pelo princípio da especialidade, ele se reporta tão somente a testemunha e investigado. Ele não fala vítima. Então, isso pode, eventualmente, ser uma questão de pegadinha de concurso público. Fica atento a isso, candidato. Seguindo, o artigo 12 traz também uma omissão, né? Um deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária, que é o Poder Judiciário. Esse tipo penal, ele traz a obrigatoriedade, claro, de que a autoridade policial, leia-se, o delegado de polícia, ele comunique ao Poder Judiciário, em caso de prisão em flagrante, para os procedimentos de estilo, né? E, nesse caso, o delegado se omite, ele deixa injustificadamente comunicar a prisão em flagrante ao Poder Judiciário. Se isso acontecer, ele pode sofrer, ser sujeito ativo de um crime de abuso de autoridade com pena até 2 anos. Né? Parágrafo único diz que incorre nas mesmas penas quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva ao Poder Judiciário, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou pessoa por ele indicada. Todo mundo sabe que o investigado, o indivíduo que foi preso, tem um direito subjetivo de comunicabilidade com o seu patrono, o advogado, e inclusive com comunicação familiar, não é? Inciso terceiro, deixar de entregar ao preso em 24 horas a nota de culpa. Então, a minha atenção aqui, que eu queria chamar para todos os senhores, é o prazo. Porque veja que ele fala 24 horas, às vezes ele fala imediatamente. Então, para você gravar aí, você concurseiro, para você gravar para a tua prova, ressalta que ele fala imediatamente em caso de prisão preventiva e temporária. E em caso de em comunicação à família ou por ele indicada. Nos demais hipóteses, prazo de 24 horas. Então, chamo a atenção de vocês que nessa questão, quando cai em concurso, cai a letra da lei. Porém, eles colocam os prazos, ora imediatamente, ora 24 horas, trocando, e o candidato tem que ficar atento a isso. Ok? Gostaria também de enfrentar o artigo 13, que é o que de ordinário acontece na vida prática forense, que é o crime do constrangimento. Né? Todo mundo sabe que o constrangimento ilegal é um comando lá do Código Penal brasileiro. Porém, existe um constrangimento pelo princípio da especialidade catalogado neste artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Que ele diz constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça, acompanha aí na sua legislação, ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou produzir-se prova contra si mesmo ou contra terceiro. Veja que ninguém é obrigado à produção de prova contra si mesmo. Né? Nemo tenetur sedetegere. Ninguém seria obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, nessa hipótese aqui, esse constrangimento, ele configuraria também, em tese, com caráter doloso, o crime de abuso de autoridade. Trata-se, nesse caso, de um crime próprio, né? E somente pode ser praticado por autoridade. Ok? Avançando no conteúdo, especialmente nas nossas apostas dos crimes de abuso de autoridade, nós temos a dicção do artigo 18, que é sobre especificamente o interrogatório, não é, policial durante o período noturno. A regra, e isso grava para a tua prova, é que o interrogatório não pode, de regra, ser realizado no período noturno, não é? Evidentemente que toda regra no direito tem exceções. E a primeira exceção é justamente quando ele anuir, quando o próprio interrogando anuir a esse interrogatório, não é? E a outra oportunidade, conforme a dicção da lei, é quando houver a hipótese flagrancial. Então, se houver flagrante, ou se houver a aquiescência do investigado, a aceitação dele, nesses dois casos, excepcionalmente, é possível interrogatório no período noturno. O concurso adora exceção, fica atento aí a esse detalhe do artigo 18 no teu material. Seleciono mais uma vez o dispositivo do artigo 22, para a gente fechar as apostas dos crimes em espécie. Ao final, os senhores terão a oportunidade de enfrentar as questões selecionadas pela gente,
não é, dos crimes em espécie, da lei de abuso de autoridade, em que vocês terão a oportunidade, com o gabarito, de acompanhar e ver os equívocos e os erros para fins de fixação do conteúdo. Em síntese, o artigo 22 trata justamente da hipótese de crime de invasão de domicílio. Ocorre que, no preceito do artigo 22, ele diz que invadir clandestinamente ou astuciosamente à revelia da vontade do ocupante o imóvel alheio e suas dependências, ou dele permanecer sem determinação judicial ou fora das hipóteses estabelecidas em lei. Então, evidentemente que ninguém poderia, a mercê, em que pese ser autoridade policial, por exemplo, adentrar em ambiente sigiloso, particular, um preceito constitucional como a casa, não é? Garante a privacidade e a intimidade dos indivíduos. Nessa hipótese, o próprio comando constitucional proíbe que a invasão na casa, porque a casa é asilo inviolável, né? Ninguém nela podendo penetrar, evidentemente, a não ser que em flagrante delito ou por ordem judicial, não é, pela autoridade competente, respeitando os ditames procedimentais e, em especial, esse artigo 22, que tem pena de 1 a 4 anos. Ocorre que o parágrafo 1º, ele diz algo muito importante para a tua prova de concurso, porque ele traz um prazo, e esse prazo ele é oriundo de uma recente atualização legislativa e pode ser suscitado na prova de senhores. O parágrafo 1º diz que incorre nas mesmas penas quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear acesso. Aí vem a aposta do inciso 2º. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes de 5 horas da manhã. E aí, eu não queria entrar em detalhes em celeuma, em dissenso, em conflito entre horários, porque isso aí é algo em que tem um embate jurisprudencial muito forte no país, mas eu queria que você que vai prestar uma prova objetiva de concurso, especialmente polícia, gravasse esse prazo. Então, como diz o preceito, incorre nas mesmas penas quem cumpre mandado de busca e apreensão após 9 horas da noite, que é às 21 às 5 horas da manhã. Nesse interregno de tempo aí estaria proibido, pelo princípio da especialidade, né? Então essas são as apostas que a gente poderia, que eu trouxe para vocês e que releia os dispositivos que foi trabalhado, que eu acredito que com as questões, né, fixadas, a gente avança para os conteúdos subsequentes. Até a próxima.